Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Sobrenatural, de Flor Bela Espanca. Aventuras da juventude, mistério, uma história. Num primeiro momento parece leviana, mas você vai perceber o conto florbeliano galgando profundezas da alma humana. Então vamos lá para esse conto que o nome já diz, né? Sobrenatural. Mas é numa véspera de Natal. Isso, da escritora portuguesa Flor Bela Espanca. Boa leitura. O Sobrenatural, de Flor Bela Espanca. Naquela noite de inverno, num dos acanhados mais confortáveis gabinetezinhos do clube, eram 6 a festejar uma data memorável e festiva que nenhum dos 6 sabia ao certo qual era. 3 rapazes e 3 raparigas, destas a que o mundo, numa amarga e prazenteira ironia, costuma alcunhar de vida fácil. Os rapazes eram 3 oficiais de marinha, 3 primeiros tenentes. O mais velho, Castro Franco, um belo espécime de Estoira Vergas que andava na vida sempre como se andasse embarcado, à mercê das ondas. Inteligentíssimo e muito culto, cheio de originalidade e de uma graça à parte, tinha na sociedade a má reputação que, não sei como, costumam fazer-se os seres verdadeiramente inteligentes e bons. Uns diziam que era bêbado, alguns morfinômano, outros devasso. Os mais benevolentes chamavam-lhe maluco. Ele ria-se e deixava correr. A propósito da sua má reputação, citava muitas vezes o conhecido provérbio árabe: os cães ladram, a caravana passa, e a caravana lá ia passando, por vezes, no meio de latidos infernais. O outro, Paulo Freitas, rapaz elegante, loiro, sempre de monóculo, um grande amigo de Castro Franco, de quem era a sombra quer de dia, quer de noite. Rapaz ordenado, metódico, prático, passava tormentos e gastava torrentes de saliva na missão que se propusera de fazer entrar o outro no bom caminho. Como ele dizia, inútil saliva e vãos tormentos. Castro Franco desnorteava-o. Sempre vário, pitoresco, fantasista, só era imutável em 3 coisas: na variedade, no pitoresco e na fantasia. Não tinha horas de comer nem de dormir, não sabia o valor do dinheiro nem do tempo, deitava às mãos cheias, numa suprema e inútil prodigalidade, pela janela fora, o primeiro e o segundo. Era o castigo das ordenanças que andavam sempre atrás dele, à procura dele, a lembrar-lhe tudo, a puxar-lhe pela casaca a toda a hora. O outro, um belo rapaz moreno e forte, tipo peninsular, com uns soberbos olhos claros, cheios de profundeza e doçura, Mário de Menezes. No gabinete, pequenino como um beliche, quente do fumo dos cigarros, do ardor das luzes e dos corpos, ninguém se entendia. Falavam todos a um tempo, numa discussão que ameaçava eternizar-se. Tinham acabado de cear. As garrafas de Porto entravam, e por muito, com graves e pesadas responsabilidades, na exaltação e no impetuoso entusiasmo da discussão. A voz de 2 das raparigas elevava-se, aguda e penetrante, acima do troar das vozes deles, como o ruído que numa estrada à beira-mar reproduzem as rodas de um carro de bois. Só a gatita blanca não dizia nada. A gatita blanca, vestida como sempre de duras sedas brancas, fixava os olhos verdes, oblíquos e semicerrados como dos felinos, nas volutas azuladas do fumo do cigarro que tinha entre os dedos. Era o orgulho dos clubes onde se dignava aparecer, o encanto e a loucura dos habitués. Viera ninguém sabia de onde. Falava o espanhol na perfeição, o francês e o inglês sem o mais leve defeito de pronúncia. Aparecera em Lisboa um belo dia, sozinha.
Os raros amantes que lhe tinham conhecido eram escolhidos por ela, selecionados com um requinte de gosto extraordinário entre os mais belos rapazes da sociedade. Todos exatamente o mesmo tipo de beleza masculina, rostos enérgicos, faces duras e secas, perfis de medalhas antigas, caras onde o buril do pensamento e da ação traçaram os vincos imperecíveis que na carne são rastos de coisas mortas que foram sonhadas e vividas. O clã indígena tecera logo as mais variadas lendas ao seu respeito. Foi sucessivamente filha de um duque, de um grande de Espanha, intratável e severo, a quem fugira uma noite de inverno, na companhia de um mísero estudante plebeu a quem amava. Uma freira belga fugida do seu convento de Bruges, uma princesa russa, talvez, quem sabe? A própria princesa Anastácia, a própria filha do czar da Rússia. As fantasias deitaram-se à obra, e ei-las numa azáfama, digna de melhor objetivo, abordar sem cessar as mais belas flores quiméricas na trama do aborrecimento e da banalidade alfacinhas. Pusera-lhe o nome de Gatita Blanca, por andar sempre vestida de duras sedas brancas e ter os olhos verdes, oblíquos e semicerrados dos felinos. A Gatita Blanca sabia tudo, compreendia tudo, embora falasse pouco. Na inquietadora imobilidade das suas atitudes, tinha realmente um não sei quê, um vago ar de mistério que inquietava e dispunha mal. A discussão eternizava-se. Mário de Menezes, irritado, nervoso, acendia os cigarros uns nos outros, mas não bebia. Os camaradas e as duas raparigas, cálices após cálices, iam esgotando as garrafas. Eram mais pastosas, mais aveludadas as vozes deles, mais melodiosas, menos agudas as das mulheres. Uma delas, estendida no divã, fazia já uns vagos gestos de bebê que se ajeita para dormir. A outra, com a cabeça encostada à mesa, metia os caracóis loiros num prato cheio de restos de perdiz. A Gatita Blanca fumava sempre, sem uma palavra. Castro Franco, já bêbedo, queria à viva força que lhe dissessem o que era um burguês. Teimava, praguejava, insistia, largava a discussão, parecia ceder, para passados momentos voltar à mesma, numa obsessão de bêbado, numa teima que nada fazia remover, que ninguém fazia calar. Queria por força saber o que era um burguês. Mas afinal, vocês não me dizem o que é um burguês? É todo homem que tem dinheiro, disse a rapariga do divã num ar sonolento, enfastiado, de quem quer fechar uma conversa que já lhe não interessa. Nada disso, respondeu Castro Franco, levando a mão no bolso. Eu tenho aqui dinheiro, olha, é verdade, tenho. Prosseguiu num ar admirativo de satisfação. Eu tenho aqui dinheiro e não sou um burguês. Um burguês é um homem que tem sono às 9 horas da noite, proferiu a outra rapariga. Também não é? Quando estou 3 noites sem me deitar, tenho sempre sono às 9 horas da noite. Às 2 da madrugada que me passa, rematou Castro Franco, muito sério. Je suis un faux bourgeois, gaguejou Paulo Freitas, sorvendo o seu 10º cálice de Porto. Castro Franco voltou a cabeça para ele e com um profundo desdém. Nem bêbado é original este animal. Rima, respondeu o outro, num ar de grande seriedade. Foi então que, pela primeira vez naquela noite, se ouviu numa frase seguida a voz da Gatita Blanca. Um burguês é todo homem que, ao menos uma vez na sua vida, tenha tido medo. Medo, repetiu sublinhando a palavra. Não susto. A vossa negregada língua tem tais subtilezas. Essa serve! A Gatita Blanca falou e falou bem! Pontificou Castro Franco, muito solenemente, com a cabeça direita e o dedo muito espetado. Je suis un faux bourgeois, disse pela segunda vez Paulo de Freitas. Ninguém se dignou responder àquela gloriosa evocação de Vautelle.
Mário de Menezes, mais aborrecido, mais irritado, a face torturada de tiques nervosos, acendeu o último cigarro, que deixou ficar em cima da mesa. Levantou-se, dirigiu-se para a janela, onde ficou de pé a tamborilar com as pontas dos dedos nos vidros, onde a chuva traçava misteriosos sinais cabalísticos. Toda a noite estivera mal disposto, sem saber por quê. Ficara assim logo que entrara e dera com os olhos naquela mulher, que não conhecia, que apenas entrevira na véspera à porta do clube, onde um amigo comum os tinha apresentado um ao outro. Não sabia a que atribuir aquele estranho mal-estar que o desnorteava, que o aliava de tudo. A ele, de ordinário, tão senhor de si, tão calmo e tão equilibrado, parecia-lhe por vezes que já a tinha visto, que a conhecera mesmo intimamente, que a amara talvez. E, ao mesmo tempo, ao ouvir-lhe a voz nas rápidas palavras que com ela trocara, obtivera a certeza, a irrefutável certeza, que nunca a tinha encontrado. Mas nesse caso donde provinha aquele singular nervosismo, de que longínquos e estranhos mundos lhe vinha aquela estranha sensação, penetrante e bizarra, de já visto, de já conhecido, agora, enquanto os dedos lhe continuavam maquinalmente a tamborilar, na vidraça que dava para a chuvosa noite de dezembro, aquelas notas pueris e dolorosas do minuete de Boccherini, que toda a noite lhe malhurara na cabeça, ouvia vagamente como num sonho, o eco da discussão que se avivava subitamente, mais exaltada e mais acesa do que nunca. Afinal, que lhe importava a ele quem era, de onde vinha e para onde ia aquela misteriosa cabotina? Valia bem a pena estar a quebrar a cabeça? Tinha conhecido tantas, sob tantos céus diferentes, em tantas terras que os seus pés vagabundos tinham pisado. Era evidente que não valia a pena cansar-se na resolução daquela charada, procurar em que dia, em que ano, em que segundo aquela revolta cabeça frisada se lhe encostar ao peito, na rápida e frágil embriaguez dos seus prazeres de homem, em que porto do mundo aqueles olhos verdes, oblíquos, semicerrados como dos felinos, o tinham fitado assim, assim. Voltou-se. Os olhos da mulher estavam fixos nele, num olhar parado que o arrepiou. Onde? Mas onde vira ele? Onde sentira ele aqueles olhos? A voz dela, que se elevou naquele mesmo segundo, interpelando-o, não lhe trouxe à ideia nenhuma voz ouvida. Então, Menezes, você não nos diz se algum dia teve medo? Não, tinha a certeza, a irrefutável certeza que nunca em dias da sua vida ouvira aquela voz, aquele tom grave, sereno, aquela inflexão arrastada, um pouco cantante, não respondia a nenhuma recordação, a nenhum eco do seu passado. Deixou a janela, onde o frio, a chuva e a escuridão carregavam como um exército, vinham impetuosamente esmagar-se, num último assalto, de encontro a uma invencível fortaleza de luz e calor. Sentou-se, e numa súbita intuição, como um relâmpago que rapidamente lhe iluminasse a vida inteira, de repente, lembrou-se. Já tive medo. Castro Franco endireitou-se no divã e olhou-o com surpresa. Confesso humildemente que sou uma frau bourgeois, como diz ali o Paulo, repetiu Mário de Menezes num sorriso fugitivo que mais parecia um esgar. A mulher, que tinha a cabeça encostada à mesa, levantou-a e olhou para ele com um olhar de incredulidade. A gatita Blanca sorriu. Mário de Menezes poisou o cotovelo em cima da mesa, encostou à mão a bela cabeça morena, onde brilhavam inúmeros fios de prata, e começou. Tinha eu 24 anos e era guarda-marinha. Namorava naquele tempo uma rapariga que trazia a minha crédula mocidade presa ao encanto dos seus sorrisos e das suas levianas criancices. Essa rapariga era de Lisboa, morava aqui, mas um belo dia, em pleno inverno, por um capricho dos vários que lhe eram habituais, resolveu ir passar as férias do Natal com uma amiga que habitava uma quinta, um solar muito antigo, ali para os lados de Queluz. E lá foi no dia 22 de dezembro. Eu, aborrecido, irritado pela malfadada ideia,
recusei-me peremptoriamente a ir vê-la. Mas no dia 24, à tarde, sozinho, sem família, neurastênico, pus-me a evocar outros natais, outros remotos natais na minha província distante. Ah, o poder evocador de certas tardes, de certos momentos. A casa onde outrora, naquela noite, ardia na chaminé branca de neve o grande madeiro de azinho. Ouvi distintamente a voz longínqua e cansada de uma avó velhinha que, num crepúsculo cinzento de inverno, fechava a porta que dava para o quintal, dizendo: vai encerrar-se a noite em água. Enquanto o riso da minha mãe ecoava na sala de jantar, onde punham a mesa para a consoada: vai encerrar-se a noite em água. E, àquela frase, o madeiro de azinho crepitava mais alegremente na chaminé. O meu infantil egoísmo achava que era mais doce a sua luz e mais vivo o seu calor. Haveria chuva, frio e vento lá fora, pelos caminhos. Mas depois da missa do galo, haveria ali dentro a chaminé, o madeiro de azinho a crepitar, e a meada de ouro e prata dos belos contos de fadas que a avó sabia desenrolar-se-ia numa milagrosa abundância, horas a fio. Vozes queridas, vozes apagadas e mortas, como eu vos ouvi naquela noite de dezembro. Era tal a minha tristeza e tão grande o meu desânimo que resolvi ir à quinta, ao tal solar, ver a rapariga. Assim fiz. Cheguei já bastante tarde. Escurecia. O sítio era lúgubre, uma cova úmida e frondosa, que à luz daquele crepúsculo e naquele estado de espírito me pareceu sinistra. Ao fundo, mesmo ao fundo, a casa enorme de pedra escura, cercada de árvores enormes. Uma avenida muito comprida ia dar mesmo ao grande pátio, fechado por um amplo portão de ferro, que uns molossos de granito, roídos de musgo, encimavam. O homem que me acompanhava, bisonho e triste, não me disse uma palavra desde a estação até a casa, que me mostrou com um gesto. A minha opressão, o meu mal-estar eram cada vez maiores. Lembrava-me viver um conto de Dickens. Tive vontade de voltar para trás, de correr até a estação, meter-me no comboio e voltar para Lisboa. Mas lá consegui dominar-me e entrei. Felizmente, os donos do solar não o habitavam. A entrada fazia-se por ali, mas do solar apenas se atravessava um jardim que na escuridão me pareceu enorme, com grandes ruas ladeadas de murtas altíssimas, quase da minha altura. Aqui e ali, vultos brancos de estátuas em atitudes que me pareceram ameaçadoras. Por toda a parte me apareciam, transformados em fúrias, cabeças de medusa, Saturnos devorando os filhos, monstros horríveis de faces contorcionadas, inofensivos mármores que, provavelmente às claras horas do dia, ostentariam as castas formas de Diana e os voluptuosos espreguiçamentos de Ledas com cisne ou sem cisne. Dei um suspiro de alívio ao sair do labirinto das murtas e ao dar com os olhos na casa para onde um capricho tinha levado, em pleno inverno, a minha caprichosa namorada. Mário de Menezes fez uma pausa, bebeu uma gota de porto do seu cálice intacto e, evitando fixar os olhos verdes da gatita branca que sentia pesados e insistentes fixos nele, prosseguiu. Foi agradável o jantar, o serão esplêndido. Conversou-se, dançou-se animadamente. E lembro-me até que, por 2 vezes, a minha namorada tocou para mim, magistralmente, o pueril e doloroso Minuet de Boccherini. Chovia quando me encontrei novamente no sinistro Jardim das Murtas. Já não havia nenhum comboio para Lisboa. As conveniências, não permitindo que um rapaz de 24 anos dormisse debaixo do mesmo teto que abrigava os virginais sonhos da sua namorada, as mesmas conveniências pregavam comigo impiedosamente no solar, aonde ia passar o resto daquela noite. Meus natais, meus remotos natais, cheios do riso traquinas da minha irmã e da voz longínqua e cansada da minha avó velhinha. Vai encerrar-se a noite em água. Onde é que eles iam? Onde estavam eles? Deixaram-me no meu quarto. Era 1h da noite. Estava só naquele casarão enorme, no fundo daquela cova sinistra. Pareceu-me estar enterrado vivo e sem esperanças de sair dali, de ver algum dia a luz do sol. Num grande esforço de vontade, encolhi os ombros e consegui expulsar as ideias sombrias. A chuva tinha parado, em compensação o vento redobrava de violência, gemia, assobiava, cantarolava, rugia. Nunca ouvi um vento assim. Encostei-me a uma das janelas desconjuntadas que o vento abanava furiosamente e olhei. A noite não estava muito escura. Vi as árvores lá fora dobrarem-se quase até ao chão.
Pareciam supliciados, a quem mão impiedosa fustigasse, pedindo misericórdia. Arranquei-me aquele espetáculo que não tinha nada de folgazão e resolvi-me a passar revista aos meus domínios. O quarto era enorme. A vela que me tinha deixado acesa, ardendo só de um lado, dava uma luzinha que o vento, entrando pelas largas frinchas das janelas, fazia dançar, ameaçando apagá-la de vez. A cama, no alto de um estrado, parecia um catafalco. Os reposteiros de damasco, de que já nem se conhecia a cor, roídos pelos ratos, pendiam lamentavelmente em frangalhos. O teto, que a luz da vela não iluminava, perdia-se em trevas profundas e insondáveis. Num recanto, entre a cama e a parede, uma escada com uma balaustrada de madeira trabalhada, que descia não sei para que tenebrosos abismos. Resolvi ir ver. Queria dormir descansado. Com a vela na mão, desci meia dúzia de degraus e achei-me numa grande sala, igual à primeira, mas toda de pedra, sem porta, nem janela, nem fresta. Uma casa-mata de fortaleza. Tornei a subir, abanei as 2 grandes portas de carvalho maciço, tranquei o melhor que me foi possível as 2 janelas, deitei-me e apaguei a luz. Dei uma volta na cama, aconcheguei os cobertores que a noite estava fria e preparei-me para adormecer. Mário de Menezes calou-se, circunvagou pelo gabinete um olhar estranho, um olhar de sonâmbulo que se cruzou com a lâmina de aço de um olhar esverdeado que o fitava ardentemente. As 2 raparigas estavam agora sentadas no divã baixinho e muito chegadas uma à outra, estreitamente enlaçadas, com os olhos muito abertos, olhavam vagamente adiante de si. Paulo Freitas dormitava encostado à parede com um monóculo irrepreensivelmente entalado na pálpebra. Castro Franco continuava a beber, imperturbável. Quando principiava a dormir, prosseguiu. Naquele rápido instante de bem-estar que ainda não é sono, mas que também já não é vigília, acordei bruscamente sobressaltado. Eu estava absolutamente tranquilo, encontrava-me na plena posse das minhas faculdades intelectuais, não estava obcecado por nenhuma ideia e não tinha medo. Ainda não tinha medo. Ouvi fortes pancadas numa das maciças portas de carvalho. Um arrepio percorreu-me todo, da cabeça aos pés. Tateei debaixo do travesseiro a caixa dos fósforos, sentei-me na cama e peguei na arma que a cautela tinha deixado à cabeceira. As pancadas cessaram e então, na solidão da casa enorme, ouvi distintamente, naquele mesmo instante, um sussurro de sedas no meio do quarto e uns passinhos leves, muito leves, correndo pela sala. Confesso que eu tive medo. Dei um grito. Os passos cessaram. Passou um bocado. O meu coração abalava-me desesperadamente às paredes do peito. Eu continuava com a mão enclavinhada na pistola, arrepiado. Risquei um fósforo, acendi a vela. O quarto enorme, escuro, ninguém. O vento continuava a uivar na noite de dezembro a sua trágica sinfonia. Levantei-me e percorri o quarto todo. Ergui os frangalhos dos reposteiros ruídos. Não houve recanto que não esquadrinhasse. Bati as paredes, tudo pedra. As portas inabaláveis, as janelas intactas como as que tinha deixado. Desci à casa-mata. Nada. Tornei a subir, deitei-me. Os meus nervos eram como cordas de uma lira onde o pavor poisasse os dedos. Esperei nas trevas. O mesmo ramalhar de sedas, os mesmos passinhos leves. De um lado para o outro no quarto. De que estranhos mundos viriam? Para que povoarem a solidão do quarto naquela noite de Natal aqueles estranhos passos? Que alma envolveriam aquelas duras sedas a ramalhar? E toda noite os mesmos passos leves, na mesma correria. Mário de Menezes, a voz entrecortada pela emoção, calou-se. Fez-se um pesado silêncio que ninguém rompeu. Instantes depois, em voz mais firme, prosseguiu. De manhã, mal rompeu a aurora. Corri para a estação sem me despedir de ninguém e só respirei em Lisboa. Tive medo. A chuva continuava a fustigar implacavelmente as vidraças. A noite, transida de frio, espreitava para dentro e queria entrar, a aquecer-se, quem sabe. Soaram buzinas de autos na avenida deserta.
Mário de Menezes calou-se de vez, levantou-se e foi até ao divã erguer, num gesto muito doce, uma cabeça loira que na inconsciência do sono resvalara quase até o chão. Todos os outros dormiam também. Mário de Menezes, então, sentindo inflexível o olhar verde fito nele, cravou pela sua vez os olhos, altivamente, no olhar da mulher de branco. Ela endireitou-se, num brusco sobressalto de rins como um jaguar, poisou o cigarro, e nuns passinhos leves, muito leves, as duras sedas brancas ramalhando, dirigiu-se para ele. Imóvel, o coração ao preço, esperou quase sem respirar. A mulher passou-lhe os braços nus, braços frios de estátua, em volta do pescoço, e num súbito gesto de quem vai morder, esmagou a boca de encontro à sua boca, num grande beijo de amor. Quanto tempo durou aquele beijo? Quanto tempo passou depois? 1 hora? 1 segundo? Mário de Menezes nunca o soube dizer. O tempo não é de todos os mundos. O sobrenatural não tem lógica nem limites. Quando os 2 rapazes acordaram, o cigarro perfumado acabava de se consumir no cinzeiro de cristal. Paulo Freitas, espreguiçando-se, bocejando a ponto de quase desarticular os queixos, com um repreensível monóculo entalado na pálpebra, foi acordar com um beijo uma das raparigas. Castro Franco fez o mesmo à outra, depois de escorripichar um último cálice do Porto. A gatita branca, os olhos esverdeados e semicerrados, a boca entreaberta num misterioso sorriso, esperava. Então, Mário de Menezes, perante o olhar atônito dos 2 camaradas e o assombro das raparigas, abriu a porta de repente e desapareceu. E nunca se soube, talvez nunca se saberá, a razão por que um homem desdenhara desassombradamente o seu invejado direito, cobiçado por uma cidade inteira, de se deitar naquele resto de noite, entre os linhos e as rendas do sumptuoso leito da bela e misteriosa gatita branca. E esse foi o Sobrenatural, de Florbela Espanca. E sobrenatural também são as coincidências. Antes de mais nada, lá vai. 8 de dezembro, aniversário de nascimento e de morte de Florbela Espanca, né? Então o episódio sai bem aí no ela é aquela marco. autora que nasceu e morreu no mesmo dia, né? É, exatamente. 130 anos do nascimento e 94 anos da morte. E planejado ou não? Não, na verdade, olha só como são as coisas, Lucas. Eu fiz a curadoria e você sabe, né, com antecedência ali desses textos de novembro, dezembro, início de janeiro, e acabou encaixando aqui agora, fazendo os arquivos que eu me dei conta. Então não foi planejado. Coincidências sobrenaturais mesmo. As pessoas vão começar a duvidar, porque acontece com frequência. Verdade. Mas olha, o tempo não é de todos os mundos. O sobrenatural não tem lógica nem limites. Já diz o conto. E ela, bom, enfim, o título do conto, né, dá já a ideia, né, daí não fica nenhuma dúvida, né, do que é um evento sobrenatural. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida, sim. No final, você acabou de escutar essa parte. Você, leitor de ouvido que estava atento, ouvindo aí, pode comentar na nossa caixinha. É um final que deixa um ponto de interrogação, né? Quando ela fala braços nus e frios de estátua, que ela se aproxima do Mário de Menezes, depois que ele conta a história, e ela finca-lhe um beijo ali, né? Ela dá um beijo nele. Eu fiquei me perguntando, seria ela uma vampira? Porque braços nus e frios de estátua, tipo, ela... Seria uma vampira? Seria o que essa mulher? Não sei, eu acho que é pra também dar descrição a essa característica de cadáver, né? Como se fosse. Pois é, uma coisa... E ela já é gatita branca, porque ela já se vestia toda de branco, né? E os seus olhos verdes oblíquos e dissimulados, como a nossa Capitu, né? De Dom Casmurro, do Machado. Mas aqui eu achei muito legal... esse mistério que constrói ao redor da moça, só que ao mesmo tempo a história vai sendo contada de uma forma muito lúcida.
E ela se pauta numa questão bem leviana, né? O que é um burguês? É interessante isso aí. A etimologia da palavra, né? E daí a gente tem a frase em francês, né, dita pelo amigo, repetida algumas vezes, que ele se pergunta se ele não é um burguês desprezível, né? Horrível, desprezível, né? Então, je suis un gros bourgeois significa eu sou um burguês desprezível, né? Ele fica afirmando isso porque ele está totalmente bêbado, né? E ele fica dizendo isso até que a moça vem e dá aquela jogada. Burguês é um homem que já teve medo. Qual que é a relação, né, do medo com ser burguês? Você diz, meu Deus, mas eles estão jogando pro ar só um monte de ideia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí parece que é tão leviano o território, mas aí o que começa a acontecer no conto? Profundezas. Porque você começa a se focar em sensações e na apreensão que o desconhecido causa a qualquer pessoa. Quando ele volta lá para os seus 24 anos, para sua história, que ele era lá da Marinha, um oficial, tinha uma namorada que resolveu ir com uma amiga no dia 22 de dezembro para um certo lugar. Ele achou que ia passar o Natal longe da menina, mas começa a ter lembranças, aí a gente tem uma conexão. Começa a ter lembranças do madeiro de azinho que ardia no fogo, dando clima ali para as reuniões familiares de natais remotos lá da vida dele. E ele fala, eu vou lá, eu vou encontrar ela. E daí quando ele chega no lugar, a gente tem uma descrição das árvores fazendo aquelas sombras, né? Como se fossem seres mitológicos, né? Então a gente começa a perceber essas sensações, esses sentimentos que vai despertando no Mário, que nessa hora aqui, você vê que ele toma a narrativa para ele. É um conto narrado de forma impessoal, mas nessa hora ele narra em primeira pessoa. É também uma estratégia bem interessante. Sim, e é uma estratégia, né, que a gente vê em muitos contos de começar, né? Bom, Noite da Taverna é isso, né? Começa ali aquele setup ali do inicial. Aqui, no caso, também quase essas noites de orgia, né? Como é descrito no... começa com essa ideia, porque você vê, são 3 rapazes e 3 raparigas de vida fácil, entre aspas. Né? E daí e entra essas dúvidas, assim, realmente no final, assim, da festa, né? Quando todo mundo tá inebriado e já meio dormindo e tal. Isso. Que daí entra a contação de história, o que faz aquela memória da história ficar meio embaçada, né? Também. E as coisas que vão acontecendo ali depois, o que a Gatita Blanca fala, né? Parece que é tudo por trás dessa nuvem, assim, de bebida e da madrugada, né, e tudo mais. E o que engrossa o clima da história é essa chuva batendo na vidraça, né, bem forte. Inclusive ele tá próximo à vidraça, vendo a chuva ali, tamborilando os dedos, né, tem essa cena também. E tomando vinho. Mas eu entendi como um texto com um grande fluxo de consciência, né, porque faz a gente pensar muito e culmina nessa frase: o tempo não é de todos os mundos. O sobrenatural não tem lógica nem limites. Então, nessa história do Mário de Menezes, a gente vai ter 3 camadinhas ali. Primeiro, ele apresenta a namorada que ele teve lá no passado. Aí ele fala da viagem, descreve muito bem o casarão onde ele chega. E tem um terceiro e último momento que fica o mistério, que é o quarto. Quando ele tá no quarto, que ele escuta esse farfalhar de tecidos, esses passinhos. Que ele desce pra uma casa-mata também, né? Isso, e daí... Descendo e subindo ali, que não deu pra entender também direito o que é, porque ele chega num lugar que não tem abertura nenhuma, não tem janela, não tem nada, né? Daí até não sei, em Portugal, aí o que seria a casa-mata? Seria tipo um porão, assim, da casa? Eu acho que é uma espécie de cômodo de baixo, assim, que eu entendi. Talvez dê abertura para uma parte de natureza, né? Eu entendi dessa forma. Mas ali nesse momento, a gente tem esse sobrenatural que fica no ar. E também nos leva a entender que a Gatita Blanca era essa tal namorada do passado. Você entendeu dessa forma? Sim. Ficou isso nas entrelinhas. Só que daí, quando ela lasca um beijo nele no final da história e ele vai embora e não quer nem saber, daí você fica, ué... O que aconteceu? Ela era um fantasma, né? Obviamente. Então, aí que tá, né? Porque em nenhum momento do conto alguém se dirigiu a ela, né?
Pois é, eu acho que ela só vive na cabeça dele. E ela fala que ela ficava muito quieta, e também dá pra perceber que ela só falou, assim, quando todo mundo já tava nesse estado, assim, meio acordado, meio dormindo, né? Mas o que contrapõe esse teu argumento é o fato de que todos achavam uma grande honra se a Gatita Blanca fosse no clube naquela noite. Então, tipo, ela era um ser na sociedade. Sim, teria que voltar pra ouvir os detalhes aí. Se a Flor-Bela deixou alguma ponta, né, solta assim, ou não. Mas enfim, vamos ficar aí na dúvida. Esse conto tá no livro As Máscaras do Destino. A gente já fez outros contos desse livro. É muito bom mesmo. A gente tem um cabedal de histórias da Flor-Bela. Esse lance contos e poesias. Esse lance de mulheres brancas fantasmas tem outros contos, né, dela. A Morta é uma história, né? A Morta, assim. Ela é mais famosa Era uma noiva. Pelas poesias, né? A Flor-Bela Espanca, que a gente já trouxe aqui, né? Charneca em Flor, entre outras. Mas ela também tem esses contos, né? Hoje, como o de hoje. E a Morta, que a gente também te convida a ouvir, é um conto que a gente fez mais lá atrás, na leitura de ouvido. Mas também bem o Dominó legal. Preto é um conto dela bem bonito, que tá aqui no... Bonito no sentido de tocar você, né? Sim. O Inventor também. Então tá tudo em As Máscaras do Destino, menos o Dominó Preto, que foi uma edição realmente em separado desse texto. E até os contos dela que não tem o sobrenatural, ele ainda envolve, assim, questionamentos bem profundos e fluxos de consciência, como você falou, que vai além, assim, né, do que tá ali nas palavras, né? É uma viagem, assim. Se eu tivesse, Lucas, que definir a Flor-Bela em 3 palavrinhas só, eu diria que ela foi, no caso, né, uma mulher extremamente complexa, muito intensa e muito sensível. Então a gente vê essas 3 coisas, sensibilidade sempre tocando muito forte, assim, nos textos, nas poesias e contos dela. Ao mesmo tempo, muito complexas e muito intensas. Então, essas 3 palavras, para mim, definem bem Flor-Bela Espanca. Uma mulher que no século XIX se casou 3 vezes. nunca me canso de falar isso. Teve outros contos aí que a gente... Nos outros textos dela que a gente explicou bastante da biografia, né? Eu acho que é no Charneca e Flor que tem mais completo, assim, né? Eu acho também. A biografia dela. E o Dominó Preto também a gente falou bastante. Né? Então, se você quer saber mais da vida dela, né? A Flor-Bela como autora e inclusive a vida pessoal, a gente falou bastante nesses 2 episódios aí, então volta ali e escuta, né? Eu quero, agora que a gente vai entrar aqui na seara dos apoiadores, falando em sensibilidade, em complexidade, eu quero ler aqui o que o Matheus Trin escreveu pra gente, nosso apoiador. Que é novo apoiador? Ele entrou ali em novembro, né, no mês passado. Daí ele fez mais um apoio agora no início do mês. E ele coloca assim, gente, que ele se sente inteligente por expandir absurdamente meu vocabulário com Eros e Psique de Fernando Pessoa, profundamente reflexivo quando a loucura e a verdade com A Sombra de Coelho Neto, especialmente emocionado com A Felicidade de Maupassant e todos os seus outros textos publicados na LDO, completamente estupefato com uma pitada de rancor da conduta e personalidade de Dom Juan, do Elixir da Longa Vida de Balzac. E confesso que eu ainda não mergulhei nos estudos aprofundados, mas estão guardados com muito carinho. Grato por novembro e um ótimo fim de ano para a família de vocês. Eu achei muito legal ele citar também o estudo, né? Sim. Que a gente envia toda semana. Então os apoiadores do Leitura de Ouvido recebem o estudo aprofundado das obras que a gente traz aqui no podcast. Então, como a Flor-Bela Espanca de hoje, os nossos apoiadores recebem junto a biografia dela, escrita pela Dayana, né? Com referências e tudo mais, a biografia completa com tudo que a gente falou aqui sobre o conto, né, essa análise vai para os nossos apoiadores, além deles entrarem nos nossos créditos finais. Mas a gente tem apoiador novo, né? Vamos citar isso. Temos apoiadores novos. Temos 2 apoiadores novos. Que é o Roberto Hiromi Sonoda. Em japonês, né? É. Roberto Hiromi Sonoda. Aham. Então, o nosso novo apoiador. Obrigado aí, Roberto, por você estar com a gente. E também tem a Vera Lúcia Aleixo Martins. Inclusive, Aleixo é um sobrenome português, não é?
Vera já é, né? Vera Lúcia. Não sei se ela é portuguesa. Eu acho que ela é do Brasil. Então um abraço aí, Vera Lúcia Aleixo Martins. Obrigado pelo seu apoio. Inclusive, lembrar que uma coisa que o Roberto, ele fez um apoio que é aquele apoio que ganha o acesso ao Desenrole Seu Storytelling. Ah, sim. Então eu enviei para ele já essa semana o acesso ao curso, né? Então ele ganhou o curso Desenrole Seu Storytelling pelo aviltamento de seu apoio ao podcast. Então, se você apoiar aqui o Leitura de Ouvido com R$100 mensais. Isso, você ganha aí o curso Desenrole Seu Storytelling, que é o curso da Dayana desenvolvido para você aplicar storytelling na sua vida pessoal, no trabalho, enfim, todos os âmbitos aí da sua vida. Você usar o storytelling para... Como é que é aquela frase bem legal? Para você ser persuasivo sem ser invasivo. Exatamente. Então, com storytelling, você pode fazer isso. Então, apoiando R$100 no Leitura de Ouvido, você ganha o curso, que é um curso com aulas em vídeo, que eu produzi, inclusive. Ajudei a filmar, enfim. Bem bonito. E ficou um curso bem completo. Então, o nosso apoiador que contribui com isso, ele ganha o Desenrole Seu Storytelling, além das outras 2 recompensas aqui do podcast, que é entrar nos créditos finais e receber os estudos aprofundados de cada episódio aí. Então, se você quer ser o nosso apoiador, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que lá vai ter o nosso financiamento coletivo, ou você manda um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Aproveita aí o final do ano, que é época geralmente que as pessoas leem mais, né? Que tem esse tempo livre para se dedicar à leitura mais por prazer, né? Não só para estudo, enfim, que geralmente tem ao longo do ano. Então aproveita aí e faz o seu apoio agora no final do ano. A gente tem pessoas que já estão fazendo isso. A gente, no final do ano, sempre tem esse pequeno aumento assim de apoiadores, né? Então é muito importante pra gente continuar fazendo aqui o podcast, porque daí depois desse fim de ano sempre tem uma baixa, né? Então nos apoia agora, entrando nesse espírito natalino, que daí você garante, assim, a nossa sobrevivência também financeira aqui do podcast ali no começo do ano, que sempre é um pouco de baixa, né? É verdade. E a gente chegou ali, então, os números do Spotify for Podcasters nessa semana, a gente teve vários compartilhamentos de leitores de ouvido. Então, sigam compartilhando, a gente recompartilha. Se você marcar a gente fica feliz em ver que você tá lá, a gente tá no seu top 5 ou o teu top, né? Teu episódio top, ali o primeiro mais ouvido, é muito legal. Até um dado interessante, Lucas, é que nesse ano nós aumentamos em 75% o nosso número de ouvintes. Uhum. Então cresceu muito o número de pessoas que ouviu o Leitura de Ouvido em 2024, que é a nossa 5ª temporada. Sim, a gente teve aumento de apoiador também, apesar de não aparecer no Spotify ali, mas a gente também teve esse aumento de apoios também. E a gente teve, em artes, assim, a gente subiu muito nas paradas, a gente ficou 16 semanas nas paradas ao longo do ano, né? E isso significa estar ali entre os episódios de artes mais ouvidos do Brasil. E daí fala... a gente já chegou, ali tá falando que qual que é o 29º, falei. 29º, mas a gente chegou melhor que isso. Agora no mês de novembro e dezembro, porque pelo jeito o Spotify corta a retrospectiva, eles fecham tudo ali em outubro, né? Porque é a última data que tá ali. Mas ele fala que a gente tá no top 10, entre os 10 mais ouvidos. Ah, tá, 10 mais ouvidos. Uhum. Mas mesmo assim, daí a pessoa pode ouvir isso e imaginar, então eles estão bem, né? Não precisa do apoio, mas o apoio é a única forma de monetização do podcast, e realmente os apoios hoje eles pagam assim o nosso custo de banco de som e de software e só, né? Então o resto do trabalho assim que é colocado aqui no Leitura de Ouvido é feito como doação mesmo, porque a gente gosta dos relatos que vem, né? E ver como o podcast ajuda as pessoas, sendo para ela estudar para vestibular, por exemplo, ou também para pessoas que tinham abandonado a leitura e daí voltaram por causa do podcast. Ou também quem tem problema de visão, que daí aqui no podcast, ela nos seguindo, ela sabe que vai ter a curadoria de ótimos
contos e poemas sempre, né? Então é diferente de você ir lá na Audible, por exemplo, e escolher um audiolivro, né? E que você ouviu falar, que foi recomendado. E mesmo os mais complicados a gente explica, né? A gente coloca a legenda, a gente faz essa análise aqui, essa resenha que a gente gosta de conversar. Sim. E faz você ficar muito mais próximo da literatura. E também lançar à luz a escritores que são mais desconhecidos, mas que têm importância grande na literatura, né? Eu me pego fazendo isso muito de... eu queria ouvir alguma música nova, tô enjoado aqui das que eu tô ouvindo, mas você muitas vezes tá numa bolha ali, né? E você não consegue encontrar aquilo novo que você tá procurando e que te agrade, né? Então aqui no Leitura de Ouvido a gente faz essa curadoria pra você, né? De graça, hein? Daí você tem essas obras literárias que de repente você... eu quero ler coisa nova, coisa que eu não conheço. A gente traz aqui muita coisa, inclusive muitas vezes que eu não conheço e eu acabo conhecendo pelo podcast, né? Que a Dayana escolhe, eu acabo conhecendo e me apaixonando por esses autores. Então, pra você tem essa curadoria aí. Então, se você tá pensando aí em nos apoiar e fala, eles já têm um público grande que deve apoiar eles e tal, não é tão grande assim. Os nossos apoiadores, e qualquer apoio novo é super bem-vindo. Então fica aí a dica pra você fazer isto. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaburi Lopes, Augusto Marcos Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Coimbra Machado Valente, Pedro Coimbra Machado Valente. O Pedro é o novo apoiador? Não. Entrou no mês passado. Mês passado. Uhum. Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.